E aí, gente, como é que vocês estão? Hoje eu tô numa correria danada, então hoje é dia de copinha, inclusive. Então, vamos gravar um podcast muito rápido para falar apenas de dois resultados aqui, o jogo do Flamengo, o jogo do Corinthians e mais um pouquinho sobre o caso Daniel Alves, né? Sobre Campeonato Carioca, o sub-20 do Flamengo conseguiu um empate com o Bangu, né? Tava perdendo o jogo, consegue um empate, assim como é que esse jogo, o Flamengo jogou com a equipe, que a mesma equipe a mesma garotada que jogou aquele primeiro jogo, né? Para quem não se recorda, primeiro jogo que não era o jogo da quinta rodada, se não me engano, não era? É o jogo da quinta rodada contra o Audax e conseguiu um empate, que é sempre um feito importante, né? Não é a equipe principal, então não tem muito como tirar a base, não tem muito sobre o que falar também, né? Óbvio que tem muito o que falar para o torcedor rubro-negro, mas vai passar rapidamente. Falar rapidamente também de Corinthians. Venceu o Guarani por 2-1. Saiu atrás, é verdade. E conseguiu buscar ali. O Lázaro montou uma equipe onde ele conseguiu meio que potencializar, né, as principais armas. E fica claro, fica evidente que o Corinthians está muito dependente do Renato Augusto. Eu acho que muitas das grandes atuações do Corinthians vão passar pelos bons momentos e necessariamente pelo fato do Renato Augusto estar em campo e conseguir jogar. O Lázaro, Renato, o Lázaro, ele conseguiu encontrar uma forma do Corinthians jogar que potencializa, né, as virtudes do Renato Augusto. Roger Guedes perdendo muitas oportunidades, Roger Guedes muito fominha, né? Talvez o Corinthians pudesse ter conseguido empate, a virada até mais cedo, se o Roger Guedes não fosse tão fominha, né? Notícia ruim, o Maicon se machucou mais uma vez, cara, é um drama. O Michael sofreu muito com lesões no ano passado e mais uma vez saiu lesionado. Então, cara, é um drama, porque assim, o jogador queria ficar no Corinthians, o Corinthians consegue segurar o Michael por mais um pouco, mais um tempo, só que ele não consegue ter sequência, né? É impressionante assim, o histórico de lesão, como pega, né? É impressionante, assim. A gente lamenta muito e, obviamente, ficamos na torcida para que volte o mais rápido possível, mas importante, uma partida que estava muito difícil, o Corinthians consegue reverter e reverte não na sorte, não foi na cagada. Foi realmente um time que veio ao jogo e se apresentou ao jogo e conseguiu uma virada importante. Isso na Neoquímica Arena, né? É uma coisa que a gente sempre fala. O Corinthians vai ter que procurar, e o próprio Lázaro falou isso no jogo anterior, encontrar uma forma de ser mais consistente fora de casa, da mesma forma como é dentro de casa, né? Então vai ter que buscar uma forma, o treinador vai ter que buscar uma forma de mobilizar a equipe para fazer essas partidas. É óbvio que ele também vai priorizar colocar os seus principais jogadores, no caso, Renato Augusto, Yuri Alberto, Roger Guedes, vai priorizar colocar esses jogadores jogando na Química Arena, né? Então, naturalmente, já piora ainda mais a situação, né? A forma como o Corinthians vai se apresentar jogando fora de Itaquera, tá? Então é isso. Sobre esportes. Sobre jogos, é isso. Passando muito rápido mesmo. Eu não vou conseguir nem ouvir coletiva hoje. Tô corrido. A gente vai acompanhar a copinha que começa logo menos, né? O jogo vai ser no Canindé, estádio da Portuguesa. Final entre o Palmeiras e o América Mineiro, tá? Só para finalizar o caso do Daniel Alves, né? Eu trouxe aqui mais um pouco sobre o que está acontecendo em relação a provas. Eu não consigo fazer uma linha do tempo ainda em relação ao que aconteceu na noite ali do final do ano passado, né? Onde o ato de agressão sexual ocorreu. Pelo menos a vítima denuncia o Daniel Alves nesse caso. São coisas importantes que eu queria falar sobre isso, né? Porque eu ouvi assim, a gente ouve vários programas esportivos e um comentário me pegou, assim, eu acho que vale eu falei, cara, eu preciso falar mais sobre isso também. Foi o comentário da Marília, do grupo Bandeirantes, né? E ela falou que, cara, assim, o que se falou de Daniel Alves quando ele foi convocado foi muito mais do que a gente vê hoje. Assim. E você não precisa se posicionar se você acha que ele cometeu o crime ou não.
Mas você tem que falar sobre o assunto, porque isso é um assunto muito sério, isso é um assunto muito grave. Independentemente, se você não precisa tomar uma posição, você não precisa julgar o cara agora, não precisa julgar a vítima agora, mas você precisa falar sobre o assunto. Ele está envolvido numa parada muito séria. E o que se falou da convocação do Daniel Alves, na época, antes da Copa do Mundo, fez muito mais barulho, mas infinitamente mais do que esse caso, que é um caso gravíssimo, né? É uma situação absolutamente gravíssima e quanto mais os dias vão passando, mais complicado fica, parece, né? E é o que eu falei, cara, assim, eu não consigo fazer uma linha do tempo pra gente falar e pra gente discutir um pouco mais em cima, porque eu li vários, assim, pô, eu não tô brincando, eu li vários e vários artigos de vários sites e, e que cada site conta é um pouquinho diferente. Às vezes você entra no mesmo site, eu tô aqui no site do GE, no Globoesporte.com, dando os créditos aqui, né? Normalmente tudo que eu abro é do GE, sempre falei aqui por conta de anúncio, né? Também pega aqui anúncio, mas é muito menos. E mesmo no GE, assim, você pega às vezes algumas matérias, é escrito obviamente, por jornalistas diferentes, e às vezes cada um conta um início diferente. E aí eu tava ouvindo alguns programas no YouTube, né? Podcasts e tal, e aí também contam um pouco diferente. Então, assim, eu não sei de fato qual a versão final, então é melhor a gente aguardar para fazer. Não tô falando que não aconteceu, não é isso? Não tô falando nem que aconteceu e que não aconteceu. Eu tô falando assim, a gente não consegue traçar de acordo com o depoimento da vez, até porque os jornais espanhóis também devem estar nessa, né? Eu não entrei em nenhum site espanhol, não entendo espanhol, então não vou ousar fazer esse tipo de coisa. Talvez porque eu possa até traduzir, ia falar translate, né? Que é Google Tradutor. Talvez eu traduza até de forma errônea algumas coisas. Então eu prefiro nem entrar, mas às vezes muito do que a imprensa brasileira repercute e noticia, muito vem de lá, obviamente, porque os caras estão mais perto, né, do caso, eles acompanham muito de perto, eles conseguem trechos de depoimento, mas o que eu queria falar, e o que pega, né, e o que tá pegando, porque o que apareceu, os exames a gente já tinha falado, né, foram feitos, o médico legista constatou aí lesões compatíveis com luta e vestígios de líquido seminal, e aí você pega essa amostra e aí você precisa de uma amostra do DNA do Daniel Alves para comprovar se de fato aquele material era dele, né? Parece que ele se dispôs a entregar uma amostra, né, do seu DNA, pode ser um fio de cabelo, coisas assim. Então, é, eu só estou falando que pode ser porque o Daniel Alves está com um novo advogado agora, né? É o advogado que defendeu o Messi naquele caso, né? Que o Messi quase foi preso. Ele quase foi preso. Esse advogado encontrou uma brecha na lei ali que o Messi nunca tinha sido preso. Então, eu não lembro exatamente qual foi o caso, mas a sentença tinha sido de prisão, de 2 anos, se eu não me engano, é alguma coisa assim. E esse advogado conseguiu salvar o Messi da prisão e é o mesmo que agora representa o Daniel Alves. Então, talvez, dependendo do que o advogado fale, né, ele nem coloque à disposição o material agora. Né? O cara chegou agora, ele vai estudar o caso, ele vai entender o caso e vão ter algumas. E talvez a defesa siga por outros caminhos, né? Que não esse da colaboração direta, de se dispor e de como foi sendo feita. Né? O Daniel Alves ele foi se colocando à disposição da justiça e ele mesmo foi cometendo gafes, né? E numa defesa, se você comete esse deslize, muito que a gente repercute, muito que a gente entende dessa prisão preventiva que aconteceu, foi justamente por causa disso, das contradições, né? Ele se colocou à disposição da justiça, mas à medida que ele se colocava à disposição, ele foi se contradizendo e ele foi colocando o caso dele em uma situação mais difícil de você acreditar, né? Então, assim, o júri tá ouvindo, fala, o cara já contou várias histórias diferentes, fica complicado, né? Então teve um relato de uma tatuagem íntima, né? Que pelo que eu vi de algumas matérias, porque o Daniel Alves falou que não tirou a roupa, e aí a juíza questionou isso, falou, pô, mas a vítima descreveu uma tatuagem íntima, se você não tirou a roupa, como é que ela viu, né? Aí ele
não sei se foi a partir daí, mas mudou a história de que houve relação consensual, né? Porque até então, a versão anterior, a gente até repercutiu aqui no podcast, era que eles se encontraram no banheiro, mas não aconteceu nada, né? Então, foi mudando a história de acordo com relatos da vítima, né? Do que aconteceu. Teve outra coisa importante que eu queria falar, não só as provas, mas teve um policial que atendeu a vítima, ele estava com a câmera, né? E parece que o vídeo mostra a vítima absolutamente em choque, né? Aos prantos, em choque, dando primeiros depoimentos ali para o policial que a atendeu. Não sei se é um policial homem ou mulher, enfim, mas vão surgindo cada vez mais coisas, mais materiais que vão tornando a acusação cada vez mais dando a gente começa a dar cada vez mais credibilidade para a acusação, porque de fato tudo que foi relatado e tudo que a gente vê de provas, elas fundamentam basicamente, não diria em 100%, mas em, sei lá, mais de 90% talvez, o que relata a vítima. Né? Então, assim, a situação. O Daniel Alves também trocou de presídio, né? Ele foi transferido de presídio, ele estava num presídio onde tinham mais pessoas, foi transferido para um presídio que tem menos pessoas, onde tem até alguns famosos, se eu não me engano, né? Algumas personalidades, eu não tenho certeza sobre isso, eu peço perdão aqui, se eu falei alguma bobagem, vocês desconsiderem, mas mudou de presídio por uma questão de segurança, né? Falaram que nada aconteceu com ele no primeiro presídio, mas por ele ser uma celebridade, cara, assim, chamar a atenção da forma como ele chama, pelo jogador, pelo atleta que ele é, pela personalidade que ele é, preferiram transferir o Daniel Alves para outro presídio onde tem menos pessoas, então certamente seria mais seguro para a integridade do Daniel Alves, tá? Deixa eu ver aqui, tem uma... Deixa eu ver onde se tem aqui a parte que fala da câmera, né? Eu acho que não tem aqui, né? Aqui segue falando do caso, né? Do acontecimento, né? Meio que da ordem cronológica, enfim. É o que eu falei, cara, assim, ainda não consigo traçar uma linha do tempo, uma ordem cronológica do que aconteceu, porque é o que eu falei. A gente tem uma ideia geral do que aconteceu, de acordo com o que a gente acompanha, do que a gente lê, do que a gente ouve de reportagem, enfim, mas o passo a passo ainda, né? Ainda para mim eu não consigo montar, por isso que eu nem vou fazer isso aqui ainda. Eu prefiro esperar, né? Acontecer, a gente fala mais um depois. O Daniel Alves pediu para falar mais uma vez com a juíza. Isso vai acontecer durante a próxima semana, se eu não me engano. O advogado novo chegou, ele vai estudar o caso. Então isso deve acontecer já na próxima semana para tentar aí responder o processo em liberdade, tá? Eu falei, cara, assim, é importante a gente falar sobre o assunto. E aqui de novo, assim, não é para fazer julgamento de valor, não é para acusar ninguém, não é para desmentir ninguém. É importante a gente falar sobre o assunto, porque é um ambiente, é um mundo extremamente machista, e não adianta você dizer que não é. É um ambiente extremamente machista, e aí eu não estou dizendo que os jogadores cometem atos machistas ou cometem agressões contra a mulher. E não estou dizendo isso, eu estou dizendo que é um ambiente extremamente machista. Isso a gente sabe. Sabe que para uma mulher, uma profissional, seja uma árbitra, seja uma comentarista, uma narradora, é muito difícil entrar no meio, porque é um meio tradicionalmente dominado por homens, e isso é estrutural, isso é cultural. Obviamente que começa a mudar, a gente começa a ver alguma outra que, por exemplo, eu cito aqui a Renata Fã. A Renata Fã ganhou fama no meio, né? Ela é um ícone, ela representa muito, mas ela é uma exceção. É importante destacar isso, ela é uma exceção. Então, cada vez mais vão ganhando espaço, a gente acompanha cada vez mais programas onde a participação feminina começa a aumentar, e isso também se reflete dentro de campo também, com bandeirinha, com auxiliar de arbitragem, com árbitra principal. Então, isso é bacana de ver. Começa a aumentar um pouco essa representatividade,
mas é um universo extremamente machista ainda, e a gente, obviamente, não tem provas e a gente não pode decretar absolutamente nada, mas assim, ninguém é inocente, né? A gente sabe que muitos casos, como por exemplo do Robinho, como por exemplo esse suposto caso do Daniel Alves, a gente sabe que muitos casos como esse devem acontecer mundo afora, né? E muitas vezes não acontecem nada, não acontecem processo, julgamento, porque, né, uma série de acordos que devem acontecer, eu estou falando aqui, eu só estou fazendo suposições, porque o que eu falo, assim, no mundo perfeito, a gente queria que tudo fosse perfeito, mas a gente sabe que no mundo real não é assim que acontece, né? Infelizmente não é assim que acontece. Então, é isso, gente. Eu vou finalizar por hoje. A gente tem a final da Copinha, feriado de São Paulo, para quem se pergunta por que no meio da semana. Feriado de São Paulo, aniversário de São Paulo, tradicionalmente acontece nessa data. A gente vai acompanhar a Copinha e a gente vai voltar amanhã para repercutir o campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, tá? Gente, por hoje eu encerro. Era para fazer até mais curto o podcast, mas a gente começa a falar, o tempo vai passando, enfim. Encerro por hoje. Valeu demais e amanhã a gente está de volta. Tchau.